Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Abecedário da Biologia, aqui Dário. Nesta videoaula vamos resolver os exames de admissão à Universidade Eduardo Mondlane e para começarmos vamos resolver o exame de Biologia 1, ok? Biologia 1, ano 2022. Eu criei essa ideia de gravar aulas, né, resolvendo os exames de admissão, porque estamos próximos aos exames de admissão. Os exames de admissão serão realizados já no mês de janeiro do ano 2024, ou seja, daqui a dias, não é? Então, para evitarmos constrangimentos nos exames de admissão, decidi sair um pouco do estúdio, não é? Da sala de aula, e resolver as questões de maneira comentada para o caro aluno ali preparar-se melhor para estes exames e detonar e garantir a sua admissão. Então, vamos iniciar a resolver questões só ligadas à citologia, ok? Passo por passo. Nem que seja uma questão, mas de maneira comentada para você melhor entender a questão e assim aprender a detonar nos exames, ok? Então, este exame, Biologia 1, 2022, Universidade Eduardo Mondlane, ok? A primeira questão ligada à citologia é a questão número 2, que diz o seguinte: as bactérias apresentam uma estrutura procariótica. Este fato indica o que estes seres vivos são. Antes de nós irmos para as questões, o que você deve fazer no exame? Antes de ir para as questões, é ler a questão e entender o que está a pedir antes mesmo de ser perguntado. Então, quando fala o seguinte: as bactérias apresentam uma estrutura procariótica, o que o aluno tem que ter de cara logo é que é algo a ver com os tipos de células. Então, você sabe que em biologia existem dois tipos de células, ok? Dois tipos de células. Quais são esses tipos de células? São elas células procarióticas, ok? Células procarióticas e células eucarióticas, ok? Eucarióticas. Qual é a diferença entre uma célula procariótica da eucariótica? A célula procariótica, o exemplo, vou esboçar aqui, né? Desenho de uma célula procariótica. O exemplo de uma célula procariótica didático são as bactérias, ok? As bactérias são os seres que apresentam células procarióticas. Então, uma célula procariótica é aquela que o seu DNA, ok? O material genético, encontra-se disperso no citoplasma, ok? Disperso no citoplasma, espalhado no citoplasma. Ao passo que uma célula eucariótica, lembrando que existem basicamente dois tipos, né, exemplos didáticos de células eucarióticas que são usadas, né, que são as células eucarióticas animais e as células eucarióticas vegetais. Então, uma célula, ok? Uma célula eucariótica é aquela que o DNA, ok? O material genético, ao invés de estar espalhado no citoplasma, vai estar envolto, ou seja, envolvido por uma estrutura. E essa estrutura é chamada de carioteca ou também membrana nuclear, ok? Membrana nuclear, que separa o material genético das restantes partes do citoplasma. Esse é o citoplasma. O DNA está bem conservado na célula eucariótica, por essa estrutura aqui chamada de carioteca ou membrana nuclear, que junto do DNA e uma estrutura mais interna aqui, que seria o nucleolo, formam o núcleo celular, ok? O núcleo celular. Então, a diferença entre célula procariótica e eucariótica é que a célula procariótica não possui núcleo verdadeiro. Isso equivale a dizer que o DNA, ok, está espalhado no citoplasma. Ela não tem carioteca nem membrana nuclear, é desprovida
da membrana nuclear ou da carioteca. Desprovido ou desprovida tem a ver com... é o mesmo que dizer não possui, não tem, ok? Então, a célula eucariótica tem carioteca, tem membrana nuclear, que separa o DNA das restantes partes do citoplasma e forma o núcleo. Então, a diferença entre célula procariótica e eucariótica é exatamente isso. É que na célula procariótica o DNA está espalhado, está disperso no citoplasma, ou seja, célula procariótica é aquela que não tem carioteca, não tem membrana nuclear, ou seja, é desprovido de membrana nuclear ou carioteca. Ao passo que célula eucariótica é aquela que tem a carioteca, a membrana nuclear, ou seja, apresenta núcleo verdadeiro. O DNA está espalhado das restantes partes do citoplasma. Então vamos ver então as opções para ver qual seria a correta. Vamos ler novamente para contextualizar. Questão número 2, exame de Biologia 1, ano 2022, Universidade de Rouen. Questão ligada à citologia, ok? As bactérias apresentam uma estrutura procariótica. Opa, procariótica. Este fato indica o que estes seres vivos são. Opção A, desprovidos da membrana plasmática. Não é verdade. A membrana plasmática é o mesmo que membrana celular. É a membrana que envolve toda a célula. E a membrana plasmática está presente em todas as células, ok? Tanto procariótica assim como eucariótica. B, formadores de minúsculos esporos. Não, a questão de formação de esporos não está ligado com a diferença entre células. Está ligado com a questão de reprodução. Isso não é verdade. C, constituídos por parasitas obrigatórios. A questão de ser parasita ou não tem a ver com nutrição, não é? Tem a ver com a forma como os seres obtêm os seus alimentos. Aqui, parasitas obrigatórios seriam basicamente os vírus, né? Não tem nada a ver. D, constituído por organelas membranosas. A questão de organelas membranosas não é uma questão importante na diferenciação, né? Entre tipos de célula. Logo, não é. Opção E, desprovidos quer dizer não possui, ok? Desprovidos de membrana nuclear. Então, a opção correta é exatamente a E. As bactérias apresentam uma estrutura procariótica. Então, vimos aqui que uma célula procariótica é aquela que não tem membrana nuclear, não tem carioteca. Ou seja, o material genético está disperso no citoplasma. Então, é desprovido de o quê? Da carioteca ou membrana nuclear. Por isso que o DNA fica espalhado, disperso no citoplasma. Então, a opção correta é exatamente desprovidos da membrana nuclear. Então, pessoal, se você gostou da resolução do exame, dê seu like, comente no vídeo, nos siga, se subscreva principalmente, porque será muito importante para o engajamento do canal. Eu sou Dário, foi um prazer te ajudar e assim também me ajudar. E até lá, nos vemos.